Vida e fé. Uma jornada através de um caminho perfeito. Começo este tema, buscando respostas sobre a vida e fé no passado. Quando crianças sonhávamos que tudo era possível, as preocupações não eram maiores que nós mesmos, onde não havia ansiedade, a não ser por junta-se amigos e brindar cada dia como se fosse único. O último. Quando deixou de ser quem realmente é? Qual foi seu último dia? Por acaso, se lembra do momento em que as coisas começaram a sair do controle e seguir lados opostos à sua essência? Qual foi o motivo pelo qual se afastou de Deus? Pensa, sem julgar a qualquer outro que não seja a ti mesmo. Porque as coisas começaram a tomarem rumos em direções e a coisas que o mundo lhe oferece? A primeira vez. Quando criança, somos tomados por uma força, que tudo podemos fazer. Brincadeiras que um dia serão lembranças de um passado onde tudo se encaixava, e nosso maior medo era ser privado de fazer o que queríamos. O tempo foi passando e nosso ser foi sendo moldado pelos acontecimentos que presenciávamos, crescendo, sem se dar conta que aos poucos deixávamos aquela criança de lado, e todos os sonhos que nela havia. A estrada da vida foi tomando forma, nossos caminhos começaram a serem desenhados, em meio a eles, se relacionamos com o crescimento. Queríamos ser grandes, cada dia que passava o anseio pela vida. Adolescente foi se alimentando, pensávamos em como seríamos quando tivéssemos a idade para fazer as coisas, como namorar, por exemplo. Aquele antigo desejo de fazer do nosso jeito, sem muitas regras, sem muitos compromissos com pessoas que nos fazem acreditar que existe algo certo e algo errado, sem darmos conta aprendíamos por conta própria. Lembra-se da primeira vez que andou de bicicleta, sem muito jeito, com a coordenação motor inacessível àquele ato. Qual foi o seu primeiro pensamento, ao subir-se nela, sentando-se no banco e pondo o pé no pedal? Acredito eu, que o primeiro pensamento que lhe veio à mente foi: vou andar de bicicleta, sem saber que existira a possibilidade de você cair, se machucar ou até mesmo aprender. O foco total era aquele momento, onde o vento batia em seu rosto e a vida acontecia de uma maneira singela. A primeira vez, a primeira pedalada, a primeira queda, assim aprendemos. Caindo e levantando, com coragem. Perceba que o sonho de andar era maior que o medo de cair. Assim éramos, sonhávamos que as coisas seriam feitas do nosso jeito, sem muita expectativa no próximo, a não ser em conseguir o que queríamos. Claro, houve ajuda da parte de alguém que lhe deu o primeiro impulso. A mente dos adultos, seus pais ou quem lhe ensinou, só conseguir pensar em sua queda, mesmo no ato do ensinar. Seria possível imaginar a dor de um impulso para os pais, tendo certeza que estaria prestes a tombar e se machucar, pois sabiam que era assim que funcionava. Para aprender com total certeza haveria alguns ralados. Enquanto em um lado, havia medo por parte dos pais, no outro havia anseio de um desejo, de aprendizado. A verdade é que a maioria das crianças anseiam por aprender tudo o que é novo, já os adultos têm medo de aprender as coisas novas, por estarem perdidos na fé, sem capacidade de acreditar em si mesmo, inseridos em uma zona de conforto, mediante a solidificação do próprio egoísmo. Os caminhos que as pessoas seguem em suas vidas, moldam seus pensamentos e suas atitudes, assim havendo duas possibilidades. Alimentam-se de fé, coragem, capacidade e segurança, ou medo. Adentrando a zona de conforto e insegurança. A fé, e a certeza das coisas que não visualizamos, é seguir um caminho com positividade, amor e persistência. Também podemos mencionar como a forma de acreditar no impossível, que sim, é possível. Tudo que sua mente pensar ser possível, logo já se tornou. A partir do momento em que seus neurônios se comunicaram dando ênfase a uma ideia ou qual seja o pensamento, foi criado, e está lá, no mais profundo interior do seu ser, prestes a ser requisitado como uma verdade. História sobre a vida e fé. Logo que me separei, senti como se tivesse caído no fundo de um poço. Nessas situações caóticas, não há meio termo, ou você se afunda no buraco, perdendo a capacidade de enxergar a luz que no topo existe, ou quando não vê a mola poderosíssima que, no fundo do poço existe, irá impulsionar novamente para fora e acaba, muitas vezes, adoecendo pelo
fato de se agarrar a angustias seguidas de depressões. No meu caso, foi quando descobri minha verdadeira natureza e, mais ainda, aprendi a segui-la. Isso não tem preço. A principal crença que fortalece minha fé hoje em dia é a de que existe uma inteligência amorosa cuidando dos nossos passos, por vez dando uma luz guia nossos caminhos, a qual podemos chamar de Deus, universo ou energia do amor, e que devemos nos entregar ao fluxo natural da vida. Se sentirmos que existe algo caminhando em uma direção, mesmo que contrária aos nossos desejos, devemos nos entregar e deixar fluir, sem resistência nenhuma. Mesmo que não tenhamos consciência das razões envolvidas, lá na frente veremos que esse caminho que estava se desvendando era benéfico não só para nós como também para todos ao redor. Nosso papel é apenas nos posicionarmos segundo nossa natureza. Ou seja, fazermos escolhas pautadas pelo que nos faz sentir bem, nos mantermos conectados à nossa essência, a videira, árvore do fruto da vida, entregando nossa vida para algo maior. Todos nós temos uma luz interior, mas, para que ela possa se manifestar, é importante nos mantermos saudáveis tanto fisicamente, quanto psicologicamente, através de boa alimentação e exercícios físicos regulares, que são fundamentais, quanto espiritualmente. Práticas meditativas ajudam muito, nos colocam no eixo, com a mente serena e o coração apaziguado à paz do amor interno, conhecida como paz de espírito. É por isso que medito todas as manhãs, antes de iniciar meus atendimentos, também faço uma meditação de 10 minutos, e quando tenho decisões importantes pela frente, peço ao universo que guie meus passos, e consequentemente mostre-me o caminho a seguir. Cristiana Alonso Moron. Créditos à história. No texto descrito por Cristiana, menciona a possibilidade de encontro com sua verdadeira natureza de vida. Aquela criança ainda existe, os sonhos estão lá, e ela encontrou-se após decepções amorosas. Encontrou-se a si mesmo dentro de si própria, e agora é toda dela. Descobriu por conta própria que o amor deve partir do interior e não o contrário. Conheceu a Deus, mencionando-o como energia positiva do amor, citando que há um impulso interior, que devemos deixar fluir o que há dentro de nós. Iniciou sua vida através do desenvolvimento pessoal, encontrou habilidades de ser melhor, meditando e realizando exercícios físicos, citando como ajuda espiritual e mental. Possivelmente verá que na maioria das vezes, pessoas se encontram-se dentro de um buraco, imaginando não ter saída, porém, a força divina está disponível para todos, basta encontrar-se dentro dos propósitos que a vida dispõe a cada um de nós. Assim, possibilitando que o amor divino Deus age em nossas vidas, tirando-nos do fundo do poço e mostrando-nos seus caminhos. Descrevo esta história como encontrar-se meio às dificuldades, aceitar que a mão destra de Deus nos recepcione, tirando-nos do abismo, onde por vezes encontramo-nos e não se damos conta.